Boa noite, gente. Eu sou a Heloísa. Eu sou membro do PET desde 2021, meio de 2021. E para estágio ambiental eu escolhi como tema papagaio. O papagaio, também conhecido como louro, ajeru, ajuru, geru e outros nomes. Eu descobri que tem muitos nomes. Eu só conhecia papagaio e louro, não conhecia os outros que eu coloquei aí. E tem ainda outros mais. Ele é uma ave pertencente à ordem dos pistaciformes, da família Pistacidae, principalmente do gênero Amazona. E alguns papagaios são capazes de imitar sons, inclusive a fala humana, e estão junto com os corvos entre as espécies de aves consideradas mais inteligentes. E aí, por que papagaio como tema do TED ambiental? Eu gosto muito de vídeo de papagaio falando, como esse aqui. E eu vou. Dá para ouvir? Sim. Tá, então vou começar do começo. Não, por que você fez isso? Peraí, gente. Bom dia! Bom dia, amor! Cadê teu... Cadê? Tô aqui. Bom dia! Coisa linda! Você, toda linda da mamãe. Cadê? Oi! Cadê o... E também tem. O próximo ele é engraçado, talvez vocês precisem cortar, porque ele não é o papagaio mais educado do mundo, mas ele é muito bom. E aí eu. Quietinho? E por isso, e aí eu assisto muito esses vídeos, eu passo muito tempo assistindo isso, mais do que eu deveria, e às vezes eu mando isso para as minhas amigas, e a gente começou a se perguntar que é como que os papagaios falam e por que, se eles entendem o que eles estão falando ou se eles só reproduzem os sons que eles ouvem e como eles conseguem reproduzir esses sons. Então eu decidi trazer isso como um tema porque aí eu fui pesquisar sobre isso e compartilhar com vocês. E aí, como e por que os papagaios falam? Então, na natureza, o papagaio vive em bandos e usa o canto para se comunicar. A comunicação para os papagaios ela é muito importante para a sobrevivência. Os cachorros, por exemplo, outros animais, eles se comunicam, mas é o que eles chamam de uma comunicação universal. Então, os cachorros lá, tem um cachorro brasileiro, consegue entender os cachorros de outros países. Mas os papagaios, eles têm comunicação própria do grupo no qual eles vivem e na região na qual eles vivem. É muito específico e essa comunicação, ela faz com que eles consigam sobreviver. Então, eles imitam, entre aspas, e aí eu vou chegar nisso mais para frente, os sons humanos, porque eles precisam sobreviver. É o que eles ouvem, é o meio no qual eles estão inseridos, então eles precisam se comunicar, porque eles sentem que assim eles vão conseguir pertencer àquele grupo e sobreviver ali. Então eles têm que fazer os sons parecidos com os sons que eles ouvem. E aí a capacidade intelectual faz decodificar e memorizar novos sons. E eles têm núcleos cerebrais complexos dedicados aos sons específicos, assim. E os beija-flores também são aves que têm esses núcleos cerebrais dedicados aos sons mais complexos. E a capacidade intelectual dos papagaios, ela se dá por conta da forma como eles se desenvolvem, o nascimento deles. Existem pássaros que são precociais e pássaros que são altriciais. Então, os precociais, eles não têm cuidado parental, então eles já nascem e conseguem sobreviver sozinhos, sem os pais. E aí eles. Então o cérebro deles já nasce de um tamanho e se desenvolve menos ao longo da vida.
E os papagaios altriciais, eles nascem com cérebros menos desenvolvidos e têm cuidado parental, eles dependem das mães passarinhas, e aí os cérebros crescem mais ao longo da vida. E os papagaios, assim como nós seres humanos, eles têm os dois. Eles já nascem com um cérebro mais desenvolvido, como um precocial, mas eles não são precociais. Eles são altriciais e eles dependem das mães e precisam de cuidado parental. E só que então o cérebro deles se desenvolve mais ao longo da vida e eles já nascem num tamanho considerável assim. Então, os papagaios adultos têm uma inteligência acima da média comparada aos outros pássaros. O que permite que eles falem é o controle da siringe. E ela modifica a traqueia. Então, o som ele é emitido pela diferença do ar, a diferença da forma como o ar sai. Então, se tem mais passagem, o som vai sair de um jeito, se tem menos, vai sair de outro. E a forma como nós, seres humanos, colocamos os nossos lábios influencia e a nossa língua. A gente articula a forma como o ar vai sair e para emitir diferentes sons. Os papagaios fazem isso usando a siringe para modificar a abertura da traqueia, para comprimir mais ou relaxar. E é esse órgão, a siringe, eu não lembro se é um órgão, peço perdão, mas a siringe é o que faz com que seja possível que eles falem. E aí, além disso, a anatomia do bico turbina o som, a língua e o palato fazem o som reverberar e sair mais potente, e a voz natural dos papagaios tem características comuns à fala humana, como o timbre rico em harmônicos e modulações suaves. Então, os sons que eles conseguem produzir com o controle da siringe, modificando a traqueia, eles são comuns aos fonemas que nós, seres humanos, produzimos também. Então, isso ajuda no processo deles conseguirem conviver com a gente e se comunicarem. E aí, no site que eu peguei, ele terminava essa última parte com o que também ajuda na hora da imitação. E aí fica a questão, é apenas uma imitação? E aí eu vou mostrar mais um vídeo que eu gosto muito e pra gente pensar um pouco. Não. O que foi? Tu não pode arrancar o teclado. Não. E a questão é, ele sabe, será, o que ele tá falando? Porque é realmente um diálogo. Então ela fala, não é para arrancar a tecla. E ele fala, eu vou. E ele vai para arrancar, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, até que ponto é só uma imitação de sons? Ela ensinou ele a falar eu vou exatamente tipo, naquele momento? Então, mais um vídeo. Adoro Fred. E, assim, essa pode ter sido só uma situação ensaiada. Os donos ensinaram isso para ele e isso seria só isso, o que ele fala, né? Não é realmente um diálogo. Então, tem essa opção. E esse aqui é o meu mais preferido de todos, que é o vídeo do Mingau. Cadê meu amorzinho? Carinho, meu amor. Oh. Que isso, filho? Eu, hein? Mais ou menos. Mais ou menos. Carinho. Não pode bicar. Carinho, nenenzinho. Não pode bicar.
Não pode. Então, eles pedem carinho, eles brigam com os donos, dizendo que os donos vão apanhar. E os estudos, existem estudos que dizem que não é só imitação, que os papagaios eles conseguem dar significado às coisas e realmente é uma forma de comunicação que tem, assim, é uma conversa mesmo, não só imitar o que os donos falam. Existe um exemplo de um papagaio que ele é de uma banda e ele ensinaram ele o que era banana e biscoito ou bolacha. E aí ele sabia banana e bolacha. Um dia, um membro da banda deu para ele 2 pedaços de banana frita. Ele pegou, colocou um em cima da outra e falou biscoito de banana. Então ele conseguiu fazer essa associação sozinho. Além disso, tem outro estudo de um papagaio que ele consegue identificar formas, cores, quantidades e abstrações, né? Como diferente ou igual, que são coisas assim mais abstratas. Então, se tiver uma imagem com triângulos, círculos e quadrados, ele consegue falar: esses são triângulos, esses são círculos, esses são quadrados, esses são iguais a esses, diferente desse, que são assim capacidades muito específicas do conhecimento humano, assim. E já tem essa questão da nossa racionalidade, né? Como é uma coisa da nossa racionalidade, essa nossa capacidade de distinção, mas existem estudos e exemplos de papagaios que conseguem fazer isso. E isso que eu achei muito legal. E aí, eu podia... Eram essas as minhas questões quando eu escolhi o tema, mas a gente sabe que quando se trata de animais, e nós, como gestores e analistas ambientais, a gente tem que ter esse olhar crítico, né, para as questões sobre as quais nós estamos tratando. Então, os papagaios, eles sofrem muito com tráfico ilegal. A Bruna fez um TED sobre tráfico de animais, e acho que, se eu não me engano, já está disponível no YouTube, e lá ela trata muito bem sobre o tema, então eu não acho nem que faça sentido eu me aprofundar, mas os papagaios, eles sofrem muito com comércio ilegal, e é um grande problema, porque eles são fofinhos, eu adoro ver vídeo de papagaio, é muito legal o que eles conseguem fazer, mas não é o lugar deles, morar com seres humanos, viver com seres humanos. O lugar deles é na natureza, vivendo nas suas comunidades de papagaio. Então, é uma questão a ser pensada, a importância de preservar o habitat natural dos papagaios, porque eles sofrem tanto com a venda ilegal, quanto com a perda de habitat natural deles, e essas coisas, elas acabam se aliando, porque os papagaios, eles são retirados dos ninhos muito jovens. Então, a população que está livre, que está nas suas áreas naturais, elas estão envelhecendo. E então são populações em declínio. Além disso, com a retirada do ninho dos papagaios, eles são destruídos. Quando as pessoas do tráfico ilegal vão retirar os papagaios, elas destroem os ninhos, o que é um grande problema, porque eles são engenheiros ambientais. Ou seja, os ninhos deles são utilizados posteriormente por outras espécies. Então, afeta não somente os papagaios, como outras espécies. Porém, já que tem perda de habitat, tem tráfico ilegal, papagaios são resgatados e é possível comprar papagaio de forma 100% regularizada. No Brasil é permitido por lei a compra desses animais, porque é isso, papagaios que são resgatados muitas vezes não conseguem voltar para a natureza. Então, existem estabelecimentos que possuem são regularizados dentro da legislação brasileira
para comercializar esses animais. E aí, aqui tem uma forma de comprar, meio que um passo a passo. Então, tem que certificar a nota fiscal, todos os dados da loja ou criador, inclusive o CNPJ, o certificado de registro do animal, todo papagaio que tem comercialização dentro da lei possui uma anilha fechada em uma das patas ou um microchip embaixo da pele, então também tem esse detalhe. E, além disso, tem como consultar a linha verde do IBAMA e o site da instituição, para saber, ter certeza de que é um local seguro e que está regularizado para o comércio de papagaios. E essa foi a minha apresentação. Essas são as minhas referências. E é isso, gente. Muito obrigada.